verso. Então vamos lá. É um disputa, o grande dragão, a antiga serpente, se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo, foi atirado na terra e com ele seus anjos, né? E a gente falou um pouquinho disso. João 8,44, vamos lá para João 8,44, né? Ah, após a revolta de Satanás no céu, Deus o expulsou na terra, e na terra ele achou um meio de entrar no paraíso. É, o lance, eu acho que é assim, ele era querubim da guarda, ele entra no paraíso, onde ele não podia entrar, no Jardim do Éden, ou não é que não podia entrar, até talvez pudesse entrar pela hierarquia dele, mas ele vai entrar já tomando um corpo. Isso já era proibido, né? Se apossar de algo que não lhe pertencia. Tomou o corpo da serpente, né? Invadiu, seduziu ela e através dela enganou. Ou ele, tanto ele tomou porque a serpente foi amaldiçoada, né? Talvez é um animal que se deixou levar pela vaidade. Devia ser algo muito bonito, muito colorido, né? Uma ave em especial, né? Porque para quem voa rastejar o resto da vida é uma maldição sem precedente, assim. Então, João 8,44. Vós sois do diabo, que vosso pai quereis satisfazer os desejos. Ele era homicida desde o princípio e jamais firmou a verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala o que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Esse é Satanás. Mateus 4:1. Vamos lá para Mateus 4:1. Mateus capítulo 4, verso 1. E a gente vai ler o verso. Ó, a seguir foi Jesus levado pelo deserto para ser tentado pelo diabo. né? E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O interessante é que o diabo ele espera, né? E aí, ó, depois de 40 dias, teve fome. Então o tentador se aproximou dele. O diabo ele nunca vai quando a gente está firmado com Jesus. Ele espera um momento de fraqueza, por isso que João vai falar que o diabo fica ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Vamos lá para 1 Pedro 5:8, né? 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Então, o diabo ele tem esse papel, né? Verso 8, capítulo 5, ele diz assim, ó, sede sóbrios e vigilantes, né? Eu falei João, mas é Pedro. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resiste-lhe firme na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Essa questão da autocomiseração, ou achar que tudo que é ruim acontece com a gente, no mundo inteiro, existem provações iguais e até piores do que a nossa. E as pessoas estão se mantendo firmes. Vai acontecer isso no caso de Elias. Elias, ele vai reclamar com Deus, falando que só ele não se rendeu aos pés de Baal. E aí Deus fala, cara, tem mais de 7.000 pessoas assim, igual você, que não se dobraram aos pés de Baal. Então, assim, é importante a gente observar que as lutas vêm para todo mundo, né? Seja no Brasil, seja no mundo. E a nossa luta é contra o diabo, nosso adversário. E novamente aí, isso é importante, né?
nós não estamos aqui para brigar com um com o outro, e com ninguém, na verdade, né? Nossa luta é uma luta, uma batalha espiritual, é sobrenatural. Então, cristão, nós, sem perceber, a gente fica irado, irritado, com pensamentos que não cabem ao cristão. Tudo isso vem minando, né? O diabo é assim, ele vai minando os corações, esperando alguém para que possa tragar aí como um leão. Vamos lá para 1 João 3,8. Ainda 1 João 3,8. 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, assim, o nosso papel é fugir desse pecado. O verso 10 ele diz: ó, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, né? E os filhos do diabo, todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Então, é o nosso papel o amor. Judas 9, vamos lá para Judas. Aliás, vamos para Zacarias 3:1, melhor. A gente já leu Judas 9. Zacarias 3:1. É. Então, nós temos aí, ó, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante de um anjo do Senhor, e Satanás aí estava à mão direita dele para se opor. Voltando agora para Apocalipse 12:10, então assim a gente viu o nome aí, diabo, Satanás, não importa, adversário, inimigo, né? Apocalipse 12:10. Então ouvi a grande voz proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino de Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e de noite, o nosso Deus. Então, esse aí é o papel do diabo aí, sempre nos acusando de dia e de noite. Aí a palavra do Senhor traz aí, Hebreus 2:3. Vamos lá para Hebreus 2. Aliás, Efésios 1:3. Vamos começar em Efésios 1:3. Efésios capítulo 1:3. E aí Jesus veio e deu um basta. Bendito Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Então a bênção começa lá nas regiões celestiais, ou seja, o terceiro céu, e aí a gente vê que tem que passar para aquele mundo tenebroso, que é o segundo céu, até chegar em nós, né? Aliás, que é o primeiro céu. Então, o terceiro céu é o trono de Deus, segundo, onde as hostes demoníacas habitam, e o primeiro céu é o que nós enxergamos. Hebreus 2:3, e é de lá que vem a bênção do Senhor do terceiro céu. Agora, em Hebreus capítulo 2, verso 3, Hebreus capítulo 2, verso 3, ó, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então, Deus vai distribuir o Espírito Santo para que nós possamos crer no amor do Pai e do Filho. Lucas 17:21. Vamos lá para Lucas 17:21. Então, a salvação vem do Senhor Jesus para nos libertar. O verso 21, ó. Nem dirão ele aqui ou lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Não se encontra o reino de Deus. Ele nos acha. A verdade é essa, né?
Quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. É, as pessoas buscam algo que está dentro dela, só precisa ser liberado, vamos dizer assim. Porque muitas vezes o Espírito Santo está aprisionado, essa é a palavra, aprisionado no coração das pessoas. E a gente está vendo a violência cada dia mais aumentando, principalmente com a mulher, esses tempos assim, nem agora que eu estava vendo algumas coisas e é triste, porque o diabo ele quer desfigurar, essa é a palavra, a ordem, nas famílias, na relação entre homem e mulher, e, e é uma cegueira espiritual no mundo inteiro, e aí a gente vê que Jesus está bem próximo mesmo, porque do jeito que vai, não tem como chegar ao final desse século. Romanos 14, 17, vamos lá, você só lê mais esse aqui. Romanos 14, 17. Romanos capítulo 14, verso 17. Esse é o reino de Deus sobre a nossa vida. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus na nossa vida. Trazer isso todos os dias. Vamos para 1 Coríntios 15, 24. Né? 1 Coríntios 15, 24. Então, Cristo, que aparece lá em Apocalipse, no verso 10, né? Que ele fala lá, né? Mesmo que Deus chama, né? Veio o nosso reino, a autoridade do seu Cristo, de Jesus por Deus. O verso 24, então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Novamente aí, essa questão. Esses anjos caídos, Deus só colocou hierarquia nele, não tem nome. O nome desses não pode ser nem proferido. Então, uma dor para Deus, né? Porque ele que criou esses anjos celestiais lá em Gênesis 2, o verso, quando ele termina, né, verso 1, quando foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, 2:1 de Gênesis. Mas aí o que acontece? Principados, os querubins caídos, potestades, os arcanjos e os poderes aí, que são os anjos, todos os demônios aí, infelizmente. Mas graças a Deus que Deus vai entregar, essa vitória, Jesus vai entregar essa vitória na mão de Deus como um presente, dote de casamento, vamos dizer assim. O dote de casamento de Jesus, né, ele é filho de Deus, mas ao mesmo tempo Deus é o pai da igreja, né, e ele entrega para Deus dote a vitória sobre Satanás e os anjos dele. Então a luta é de Deus, como nós falamos, do diabo contra Deus, mas é uma luta já fracassada. A parábola do construtor, eu acho que foi uma alfinetada para o diabo, né? Ninguém que começa a construir uma casa, seja ela uma batalha, né? E ele fala lá, quem que vai lutar contra alguém, depois tenta fazer um acordo, né? Dando as dicas lá, mas Satanás é meio, né? O orgulho cega mesmo, não entendeu a dica de Deus. Não sei como poderia ser diferente também, né? Assim como o coração do faraó foi endurecido, assim é um coração de Satanás. O próprio profeta, né, aliás, o apóstolo Paulo fala, né, que o coração obstinado é a derrota e fracasso. Mas amém.
Então vamos lá, foi expulso aí de Deus, João 12:31. Vamos lá para João 12:31, né? Aí o acusador de dia e de noite aí foi expulso diante do nosso Deus. Agora, na segunda vez, ele lança fora de novo Satanás. A partir de ali, ele já não pode voltar mais para o céu, a não ser para ouvir a voz do Senhor. Então, 12:31, chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso, ou seja, o príncipe desse mundo, Satanás. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Lembra que nós falamos, quando o homem pecou contra Deus, o caminho foi perdido. E por isso que Jesus fala, eu sou o caminho. Então, agora, ele é o primogênito dos mortos, porque ele morreu, ele criou um caminho até o terceiro céu. Então, quando a gente morre, a gente segue esse caminho. Nós somos atraídos, exatamente essa palavra que Jesus falou. Nós somos atraídos até o terceiro céu. Não tem como você se perder nesse caminho depois que Jesus chama, né? Nós somos atraídos aí. E aí Satanás foi expulso do céu e não houve lugar mais para ele ali. Primeiro Crônicas 21:1. Vamos lá em Primeiro Crônicas 21, verso 1. Essa questão de Satanás nos acusar de dia e de noite, né? Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Então, assim, Davi era um homem muito amado de Deus. O que era o censo? Só para entender aí. Mas por que que Deus deu uma maldição ali? Só porque Davi levantou o censo. O censo era assim: toda vez que fazia o censo, eles pagavam. Era um denário, coisa pouca. Às vezes, até dependendo da posse, meio talento. Então, o censo, na verdade, era para aumentar os cofres do rei. Ou seja, não sei por que Davi entendeu que precisava de mais dinheiro, né? E Joabe foi e falou para ele, Deus te abençoe ainda mais. Você já tem muito. Por isso que Joabe fala, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu Senhor, não são todos servos de meu senhor? E aí ele continua, né, Joabe, que era o general de Davi, meu senhor, e não são todos seus servos, né? Então, assim, havia essa questão do dinheiro e Deus não se agradou de Davi, e aí Davi teve que escolher 3 dias, né, de maldição no povo de Israel, 3 meses ali fugindo dos inimigos. Davi tinha que escolher. E aí Davi deixou na mão de Deus, e Deus trouxe uma praga em Israel de 3 dias e matou milhares de pessoas ali. E depois Davi se arrepende e aí ele compra um pedaço de terra onde é o templo de Salomão que foi construído, né? Então, assim, o diabo vive assim no momento de fraqueza ou de muita bonança ou de pouca aí, né? Mas de dia e de noite ele está sempre armando aí. Vamos para Jó 1:6? Jó capítulo 1, verso 6. O diabo está sempre armando, buscando aí realmente. Jó 1, verso 6. Olha só. Um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E está vindo ali toda hora. Voltando para Apocalipse 12:11 agora, vamos fazer esse desfecho aí. A 12:11. E eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, né?
Então, olha só, todos aqueles que vão passar pela tribulação, duas coisas importantes aqui, por causa do sangue de Jesus e por causa do testemunho. E mesmo em face da morte, não amava sua própria vida. Então, durante a grande tribulação, quem não se render, lembrando que a igreja não está aí, né? Mas aqueles que crerem em Jesus vão poder conquistar a sua vitória. Romanos 8:31, vamos lá para Romanos 8:31. Romanos 8:31. A nossa vitória é o sangue da cruz de Jesus e depois o nosso testemunho vai mudando aí com relação ao galardão. Que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tem como, né? João 3,16, vamos lá para João 3,16, esse é um texto também muito conhecido, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, unigênito Pai, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então, assim, todo aquele que crê em Jesus não vai perecer, mas tem a vida eterna. E o sangue de Jesus que nos dá a vitória. Ainda Romanos 3:25, vamos lá para Romanos 3:25. O sangue de Jesus nos dá essa vitória aí. Romanos 3:25. Olha só. A quem Deus propôs no seu sangue, ou seja, o sangue de Jesus, como propiciação, mediante a fé. Crê que o sangue de Jesus nos salva para manifestar a sua justiça por Deus na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriores cometidos. Então, assim, ó, aquilo que eu pequei, o sangue de Jesus tirou de mim, me lavou, e aí agora nós somos, né, não vamos ser punidos. Deixou para trás. Tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Se não fosse o sangue de Cristo, não teria lugar para nós, a não ser o inferno. Né? Graças a Deus pelo sangue do Cordeiro, que nos libertou desse grande mal aí. Agora vamos lá para Colossenses 1:23. Nós vencemos por causa desse sangue. E agora, por causa do testemunho, Colossenses 1:23. Isso, olha só. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos que ouviste, que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro, e nós, discípulos de Jesus. Nós ouvimos aí, temos que mantermos firmes, alicerçados. O 22 vai falar, né? Santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Não que você não possa ser repreendido. Irrepreensível é aquele que, ao ser repreendido, toma um rumo diferente. E aí ele se torna irrepreensível naquele ato ali. A Filipenses 1:21, né? Vamos lá para Filipenses 1:21, em face aí da morte, dos demônios, o inimigo a ser vencido, como diz a palavra do Senhor. O verso 21, ele diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O nosso papel aqui é testemunhar de Jesus, porque se morrermos, viveremos para sempre no céu. Apocalipse 12:12 agora. Então aí nós temos o verso 11 e agora o 12. E aí termina aí a primeira batalha aí, vamos dizer, o início da segunda batalha. Por isso festejai os céus e vós que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu entre vós, cheio de
cólera, sabendo que pouco lhe tempo lhe resta. Agora, quando Satanás é expulso do céu, ele tem 3 anos e meio para fazer o que ele quiser na terra. O que ele quiser. Né? A gente já viu que ele ganhou as chaves de Jesus, do inferno. Ele vai libertar os demônios, vai ser. O mundo nunca viu isso. Porque Deus sempre colocou a mão, dando uma diminuída nas ações do diabo. A tribulação vai ser algo impensável, inimaginável. Né? Esses 7 anos aí vai ser algo que indescritível. Então vamos lá, 1 Tessalonicenses 4,14. Vamos lá, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 14. 4,14. Então, ó, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, ou seja, quem morreu antes ali no tempo determinado. Ora, ainda vos declaro por palavra do Senhor isso, nós o vivos que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz, aí ele continua, pode subir aí, né? Ouvido a voz aí do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Coríntios 15, 24, vamos lá para 1 Coríntios 15, 24. 1 Coríntios 15, 24. Isso, ó. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruir todo principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Agora, Apocalipse 12, 13, vamos lá. Agora é a segunda parte aí dessa batalha aí, da guerra. Então, Satanás está aqui e João vai descrevendo isso em Apocalipse. Apocalipse, o verso 13 agora, do capítulo 12, ao 12, 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho varão, a igreja. Né? Então, assim, é, é, Israel, aliás, desculpa, ele vai e persegue Israel. Por quê? É isso que a gente vai ver daqui a pouco. Depois, até os 3 anos e meio, o anticristo e Israel, os dois estão casados. Eles têm uma união estável, vamos dizer assim. Eles têm uma aliança. O anticristo e Israel têm uma aliança. Quando chega 3 anos e meio, aí Satanás vai se apossar do corpo do anticristo e aí ele se revolta contra Israel e aí começa a perseguir. 1 Tessalonicenses 4,15, vamos lá para 1 Tessalonicenses 4,15, vou ler rapidinho aí. 1 Tessalonicenses 4,15. Olha só, ora, ainda vos declaro por palavra do Senhor isso, nós ouvimos. A gente já acabou lendo. Vamos ler então Ezequiel 29:3, melhor. Só para Ezequiel 29, verso 3. Acaba repetindo aí. Ó, fala e diz, assim diz o Senhor Deus, eis-me contra ti, ó faraó, rei do Egito, crocodilo enorme que deitas no meio dos seus rios, e que diz, o meu rio é meu, e eu fiz para mim mesmo. Vamos para Ezequiel 32, verso 2 agora. Ezequiel 32, verso 2. Então aí Satanás ele vem e tudo é dele agora. Então ele é como um crocodilo aí, sem predador.
Ezequiel 32, verso 2, filho do homem, levanta uma lamentação contra Faraó, rei do Egito, e diz, foste comparado a um filho de leão entre as nações, mas não passa de um crocodilo nas águas. Agitava as águas. Está falando, as águas sempre têm a ver com os gentios, com nós, né? Ele agita o mundo aí, turvando-os com os pés, sujando os rios. Esse é o papel do diabo na humanidade. As nações são um fantoche na mão de Satanás. Só Cristo que nos coloca o selo e a gente não se deixa influenciar pelo aquilo que o mundo oferece. O verso 3, ainda, ele continua assim, diz o Senhor Deus, estenderei sobre ti a minha rede no meio de muitos povos que te puxarão para fora na minha rede. Então te deixarei em terra, no campo aberto. E aí ele continua, né, falando que ele fará com Satanás. Te lançarei e farei morar sobre ti todas as aves do céu, e se fartarão de ti os animais de toda a terra. Porei as tuas carnes sobre os montes e encherei os vales da tua compulência. Com o teu sangue que se derrama, regarei a terra até os montes, e deles se encherão as correntes. Quando eu te, quando eu te extinguir, né, ele continua, cobrirei e farei enegrecer as suas estrelas, falando aqueles que caíram com ele. Encobrirei o céu como uma nuvem, e a lua não resplandecerá a sua luz. Por tua causa vestirei de preto todos os brilhantes luminares do céu, e trarei trevas sobre teu país, disse o Senhor Deus. Aí está o julgamento, a condenação, na verdade, de Satanás. Mas amém. Amanhã a gente continua aí, terminar o capítulo 12, para a gente começar aí a desmontar aí, ou ver o que vai acontecer aí de uma maneira bem contextualizada agora, que a gente já sabe de muita coisa, né? Graças a Deus. Pai, eu quero agradecer por essa manhã, pelo Teu Espírito Santo, pelo aquilo que o Senhor tem falado e orientado o nosso coração. Que nesse dia, Deus, nós saibamos ainda mais uma vez que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Tenha misericórdia daqueles que estão perto ou longe de nós. Nos ensina a dar um bom testemunho. É que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Que Deus nos abençoe nesse dia aí de primavera.